Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin in the Game, o programa da Nord para a gente falar sobre convicções de investimento. Hoje aqui estamos em dose dupla, 2 membros do Comitê de Alocação da XP, uma data mais maluca, acho que uma das datas mais malucas da minha vida. Eu estou aqui, tenho o prazer de ter aqui ao nosso lado hoje Arthur Wichmann, que é CIO da XP e presidente do Comitê de Alocação da XP Advisory. Vou apresentar aqui o Arthur, ele também é economista graduado pela PUC, com mestrado em engenharia também pela mesma instituição, com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, tendo atuado por instituições renomadas como Icatu e Pactual, também trabalhou na Suíça e no Canadá pelo banco UBS e ao retornar ao Brasil também geriu a estratégia de ações globais da Verde Asset. Ufa, Sgavi, é um currículo longo, pesado. Pesado, né? Tudo bem, Arthur? Um jeitinho de dizer que eu sou velho. Né? Tudo ótimo e você? Muito bom também. Do meu lado aqui está meu amigo Rodrigo Sgavioli, que é CFP, Head de Alocação da XP, também foi Head de Planejamento Patrimonial da Thaler, responsável pela área de expansão e atendimento de planejadores financeiros da Alloc, Safra Asset Management, Capitânia, também é formado em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica da USP. E aí, Sgavi, tudo certo? Tudo bem? Prazer estar aqui, né? Nosso viajante aqui, né, Arthur? Isso. Cheguei de mala e tudo aqui. Muito bom. Pessoal, assim, a gente está aqui numa data muito... Acho que a gente nunca vai esquecer essa data. A gente vai falar dessa data, talvez, para os próximos vários anos, né? Eu tenho 20 anos de mercado financeiro, já passei por vários circuit breakers, mas eu vou te dizer que essa daqui está machucando. Está machucando muito, né? Então, o nosso papo aqui é para a gente falar sobre alocação, que é a especialidade desses dois senhores aqui que estão aqui comigo hoje. Senhores, só para falar que minha admiração, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco sobre como montar um portfólio, né? Tanto aqui no Brasil quanto lá fora, onde estão as oportunidades, como a gente se protege de todos esses cenários. E queria deixar a primeira bola aqui para o Arthur, para ele falar um pouco, começando, né, do cenário global. Né? A gente teve o Fed agora recentemente cortando taxa de juros lá fora, com um comunicado um pouco mais rock, né, de uma condução de política observando o que está acontecendo com a inflação. Né? Vocês escreveram no relatório de vocês, né, dólar forte, economia resiliente e risco de inflação. Né? Então, Arthur, se você puder dar um pouco do panorama externo, dizer para a gente o que você está olhando, né? E depois a gente entra aí nos ativos. Olha, vamos lá, Renato. A gente saiu da crise da Covid com aquele surpresa inflacionária, surpresa pelo menos para o Fed, né? Para outros não, assim, surpresa inflacionária. Tivemos a alta de juros mais rápida dos últimos 25 anos para quebrar a espinha da inércia inflacionária. Quebramos a espinha da inércia inflacionária, o Fed começou a cortar juros. Começou de uma forma pouco usual, porque ele começou com 0,50, lembra? Aí o pessoal já se surpreendeu, depois ele foi de 0,25 em 0,25. Né? Nos últimos 3 meses, 2 dos prints de inflação foram piores do que ele esperava. Então ele parou, olhou e falou, peraí, não dá para continuar, eu dou de 0,25, que foi o que aconteceu essa semana, mas, poxa, olha, não dá para continuar na mesma velocidade, você esperando que eu vá de 0,25 em 0,25 toda a reunião. A partir de agora, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. O que o mercado entendeu com isso? Não é toda reunião que você vai ter um corte. Né? Primeiro, e o Powell foi muito claro, né, o chairman do Fed, falou, olha, a gente já está mais perto do juro neutro. Então, poxa, chegando mais perto do juro neutro, né, eu tenho que começar a descer a escada mais devagar, porque, entendeu, o fim da escada está logo ali. Né? Então, vamos mais devagar e eu vou observar. Né? Então, o que eu acho que aconteceu e essa reação que o mercado teve é que o mercado ainda tinha aquela visão, né, de que ele vai de 0,25 em 0,25, vai dar mais 4 cortes de juros, esse tipo de coisa. E ele falou, não, gente, não que necessariamente essa visão seja errada, mas é mais prudente a essa altura do campeonato na gestão da política monetária. Eu corto um pouquinho, paro, olho, não quebrou nada, a inflação continua convergindo para a meta, corto mais um pouquinho tal, e vejo o que acontece. É isso que o Fed nos disse, né? E é a isso que o mercado se ajustou essa semana. Isso está refletido até, né, se eu puder complementar, nas próprias projeções que o Fed divulga. Né? Ele não divulga em toda a reunião e ele divulgou, lá está explícito. Né? Primeiro que nos dot plots você viu, na verdade, um movimento para cima,
né, nos dot plots, então muito provavelmente falando que a taxa terminal para 2025 vai ser alguma coisa perto de 3,5%, talvez, e que a inflação só convergiria lá para 2027. Né? Então, até o Powell também comentou sobre isso, que a gente vai ter que esperar um pouquinho mais para ver essa inflação convergindo para a meta. Né? Mas acho que aí a gente pode depois até falar um pouquinho do ingrediente do novo presidente, Sim, talvez, dos Estados essa Unidos. Essa é a minha pergunta seguinte, né? Eu fico duvidando um pouco das narrativas. Eu acho que quando o mercado entra 100% na mesma narrativa, provavelmente ele está indo para o lugar errado, né? Então, é claro que é muito difícil também você desafiar, ser contrarian, né? Mas eu lembro de... Não sei, durante as eleições, né, em algum momento a Câmara se aproximou, aí a narrativa mudou, aí a Bolsa reagiu porque achou que com o Trump ia ser mais tarifa, mesmo antes do Trump ser eleito, né? E agora, de novo, a discussão, e eu acho que a narrativa que prevalece temos um presidente que vai tarifar, né? Ele é mais inflacionário. Ainda assim, isso pode ser uma coisa boa para a Bolsa Americana, né? Como é que vocês estão lendo esses sinais? Então, tem algumas coisas, né? Primeiro, né? Estou vendo que você é um leitor voraz aqui. Você tem que entender uma parte do Trump pelo livro dele, que eu não recomendo para nenhum dos leitores, por favor, que chama Arte do Deal. É péssimo o livro, gente, mas assim, no fundo ele coloca o bode na sala para cobrar para tirar o bode da sala. Então, a questão das tarifas ela é muito nesse sentido, né? Ele fala assim, olha, turma, eu vou colocar o bode na sala, vocês venham aqui negociar comigo e me deem alguma benesse. Foi exatamente assim que ele agiu no primeiro mandato, né? Então, sim, eu acho que a gente vai ter uma discussão sobre tarifas, sim, eu acho que ele vai implementar tarifas efetivamente, né? Ele botou o Peter Navarro lá, não é à toa, mas eu acho que vai ser mais ou menos parecido com o que a gente viu no primeiro mandato. Coloca o bode na sala, cobra para tirar o bode da sala, entendeu? Então você, China, você compra mais soja de mim, você faz alguma coisa assim. Isso é inflacionário? Isso faz com que você tenha um aumento no nível de preço de alguns produtos. Mas, poxa, inflação é um fenômeno constante, ele não é só um fenômeno one-off, né? Onde eu acho que ele pode causar um pouco mais de estrago é no mercado de trabalho, né? E esquece essa coisa de deportar milhões de pessoas, é fisicamente impossível isso. Mas só se ele fechar para a imigração, tá? Aí o negócio já começa a ficar um pouco mais complicado. Por quê? Porque o mercado de trabalho norte-americano, dito pelo próprio Powell ontem, ele falou assim, olha, a gente está no mercado de trabalho exatamente onde a gente queria estar. A gente não quer que ele piore muito, nem que ele melhore muito, né? Então, assim, se você diminuir a quantidade de gente entrando na força de trabalho, né, e a demanda por trabalho continuar, você pode começar a ver surgir uma inflação de salário. Aí sim eu acho que essa narrativa merece alguma credibilidade. A gente tem que prestar um pouco de atenção nisso. Soma essas duas coisas, você fala, poxa, na média tem um pouco mais de inflação, mas também, por outro lado, você fala, bom, então isso é ruim, né? Mas por outro lado, ele também promete, né, um programa de expansão fiscal envolvendo corte de impostos, esse tipo de coisa, que faz com que o lucro por ação do S&P suba, né? Então, você fala assim, tá bom, eu tenho por um lado mais inflação, por outro lado as empresas com lucro por ação subindo, pelo menos nos primeiros 2 anos, tá? Mas eu concordo com você, tá? Esse conforto de você estar no consenso, ele para mim é super desconfortável, tanto que na nossa última apresentação a gente mostrava o VIX, né, que é o índice de volatilidade, o preço do risco, vamos colocar dessa forma, e o VIX muito baixo me deixava incomodado, ou seja, o fato de que as pessoas não tinham medo me deixava um pouco amedrontado. E vamos combinar que o Trump, acho que ele entra numa situação, por exemplo, fiscal americana não óbvia, né? Ele já entra com uma dívida PIB em 120%, né, com essa expansão fiscal e talvez até estendendo essa parte de redução de impostos para a pessoa jurídica, que talvez fosse um caminho, né? A economia americana, talvez, um dos caminhos talvez fosse tributar um pouco algumas empresas, com déficit da ordem, né, de 7% do PIB, alguma coisa dessa magnitude. Então, é uma situação fiscal já bastante complicada, né? Então, o Scott Bessent vai ter um trabalho hercúleo de executar lá o tal do plano 333, né? Acho que vai ser bem difícil. Então, no contexto geral, o que a gente vê, a gente pode falar um pouco da dinâmica talvez da curva de juros, né, que tem refletido isso,
é o mercado precificando, que talvez não dê para cortar tanto, já atrapalhando agora o Fed, e na parte fiscal, que em algum momento talvez o 10 anos americano coloque algum prêmio em cima dessa expansão fiscal americana, né? Sim. E aí, como é que está um pouco a cabeça de vocês, dado esse cenário de taxa de juros lá fora, né? Tem algo que dá para surfar em taxa de juros americana? A cabeça de vocês está mais voltada aí talvez para high grade do que high yield, né? Como é que está um pouco? Não, é o contrário. A gente ainda acha que tem algum valor em high yield. High grade está muito, muito tight, muito amassado, então a gente acha que tem pouco. E a gente toma cuidado com duration, né? Ou seja, a gente está com um duration mais curto. Então a gente só consegue aguentar o risco de um título high yield porque a gente tem um duration de 2, 3 anos. Então, emprestar para uma empresa por 2, 3 anos é ok. Entendeu? Emprestar nem para o governo norte-americano por 10 anos, eu acho que aí a gente já tem um pouco mais de receio. E vamos lembrar que o high yield americano teve uma melhora de qualidade, né, na sua composição. Então, mesmo esse spread mais comprimido, a gente fica com um pouco mais de conforto. Mas acho que realmente esse grande cuidado, porque algumas projeções um pouco mais pessimistas, e é muito difícil saber quando o mercado vai precificar esse expansionismo fiscal na curva americana, porque o excepcionalismo americano está sentado nesse 10 anos. Né? O que eu quero dizer? É uma pressão sempre por ter uma compra cativa para esses títulos americanos. Que é bem verdade, existe uma tese mais estrutural que bancos centrais da China, da Rússia estão comprando muito menos títulos americanos, mas os endowments e tudo mais, ainda mais com essa piora fiscal global, o que você vai preferir, né? Às vezes você tem que escolher até a menina menos bonita. Eu acho que tem uma pergunta que você não fez, mas acho que é uma pergunta relevante, que é a seguinte. Poxa, o Sgave falou dos déficits fiscais norte-americanos e da dívida PIB superando o pico da pós-Segunda Guerra Mundial. Então, se fala assim, o mercado vai rejeitar o dólar, né? Eu gostei muito de uma afirmação do Larry Summers, outro dia, que foi secretário do Tesouro. Perguntaram para ele, olha, o déficit fiscal norte-americano, o mercado vai rejeitar o dólar. Ele falou, bom ponto, só tem um problema. Ele falou, a Europa é um museu, o Japão é um asilo, a China é uma prisão. Onde você vai botar seu dinheiro? É aquela história, né? A taxa de juros lá o dólar é o smile, né? Que o pessoal fala, né? Se fica muito ruim o mundo todo, o pessoal corre pro dólar. Se fica muito bom, a mesma coisa, né? Então, as outras teses é só quando a gente está nesse reme-reme, né? Nesse meio do caminho. E eu acho que a gente podia até falar um pouco, assim, a ideia de vocês, então, assim, para dólar especificamente aí, sem comparar com o real, mas contra o resto do mundo, é de um dólar mais forte com... de um dólar mais forte. Por quê? Porque tem o excepcionalismo norte-americano. Entendeu? Assim, a Europa está com problemas sérios de crescimento estrutural. Vamos já entrar na discussão de ações, que acho que é uma discussão interessante, se você me permitir. Claro. Sabe quantas empresas europeias que valem mais de 100 bilhões de dólares foram criadas nos últimos 50 anos? Ou seja, quantas empresas a Europa criou nos últimos 50 anos que valem mais de 100 bilhões de dólares? FCL, VMH, que mais? Nenhuma, zero. Todas essas que vocês existem têm mais de 50 anos, entendeu? Então, todo o clube, todas as Magnificent Seven foram criadas nos últimos 50 anos. Então, o capitalismo norte-americano dá soluções corporativas, ele cria empresas muito mais rentáveis e muito mais legais. 1/3 dos unicórnios que foram criados na Europa migraram seu domicílio fiscal para os Estados Unidos. Aí você fala assim, poxa, não só os Estados Unidos criam mais unicórnio, como ele absorve uma parte dos europeus. Então, assim, é difícil alocar capital nesse mundo, né, de excepcionalismo norte-americano, e é difícil você não chegar à conclusão de que, poxa, você tem que ter um pedaço do seu dinheiro nos Estados Unidos mesmo. Sim, essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Porque acho que já ficou claro que, né, a Bolsa Americana ou as empresas listadas lá fora, de fato, o negócio lá funciona, né? Assim, as empresas, por algum momento ali, há uns 10 anos atrás, estavam apostando muito em crescimento e aí não tinha muito lucro. Hoje elas crescem muito, tem muito lucro, tem muito caixa, geram muito caixa, né? E a pergunta que todo mundo se faz, né? O brasileiro tem um home bias gigante, né? 99% do dinheiro do brasileiro está aqui, tá investido só no Brasil, sendo que é uma bolsa que representa
O mercado de capitais brasileiro representa menos de 1% do mercado de capitais mundial, né? E a pergunta que todo mundo se faz, né, mesmo com esse câmbio, nesse nível, né, se vale ainda a pena investir lá fora? Acho que essa é a pergunta que todo mundo se faz, mesmo com o câmbio a 6,20 hoje, né? Pô, Renato, eu vou te dizer o seguinte, alguns dados. Primeiro, nós estamos passando por um dos momentos mais interessantes que eu já vivi nos meus 30 anos de carreira. Essa chamada quarta revolução industrial, que de industrial ela não tem nada, porque ela tem uma revolução essencialmente de tecnologia, tá? Ela vai mudar o mundo. Tá? Ela está mudando e vai mudar o mundo. Se a gente tiver uma conversa daqui a 5 anos, a gente vai estar falando de tecnologias sendo aplicadas, né, que a gente sequer imagina. Né? É o equivalente, eu brinco que é o equivalente que você está vendo o início da eletrificação dos Estados Unidos na virada do século XIX para o século XX. Vão surgir tecnologias que você nem imaginaria. Você está vendo, você imagina, você vê eletricidade, você pensaria em muita coisa, mas acho que eu não pensaria num secador de cabelo, que no meu caso, obviamente, é desnecessário. Mas assim, então, o que você está vendo é o início desse processo. Aí você fala, poxa, o início desse processo já está precificado, Arthur, porque as Magnificent Seven já subiram demais, tem múltiplos altos, etc. Fala, Renato, poxa, parcialmente, porque eu acho que o crescimento de lucro que você vai ter é secular. E segundo, a pergunta divertida mesmo agora é quem é o grande beneficiário dessas tecnologias que não são os criadores das mesmas? A segunda e a terceira derivada, né? O Walmart, a ação do Walmart, até antes da queda da quarta-feira, a ação do Walmart estava subindo 80% no ano. Entendeu? Então, assim, coisas não óbvias, né? Empresas não óbvias. A Costco também estava subindo mais de 50%. Então, você vai ter que descobrir quem são os usuários dessas tecnologias que vão pegar essas tecnologias para ou diminuir custo ou criar novos produtos e novos mercados. Arthur, por favor, use o exemplo que você dá, porque eu acho fantástico, né? Porque Thomas Edison, talvez, ele até talvez tenha pensado, viu, Arthur, eu acho, no secador, na geladeira. Mas qual empresa talvez ele não imaginasse que ele fosse impactar positivamente? Esse exemplo do Arthur é fantástico, a gente não consegue imaginar, né? Imagina o seguinte, você está lá vendo o Thomas Edison criando eletricidade. Aí você fala assim, a Coca-Cola não era listada naquela época, mas me permito a liberdade poética aqui. Vou comprar a ação da Coca-Cola. Você fala, pô, o que a Coca-Cola tem a ver com eletricidade? Ela faz bebida gaseificada. Não, olha, Coca-Cola gelada é bom, Coca-Cola quente é ruim. Eletricidade, refrigerador, Coca-Cola gelada na padaria de esquina. A padaria da esquina aumenta a demanda por Coca-Cola. A gente tem que descobrir as novas Coca-Colas, né? Eu acho que esse é o segredo da gestão de portfólio daqui para frente. Sim. E assim, em algum momento também se falou, né, que o Trump seria ruim para as Mag Sevens, né? Porque, enfim, estão espalhadas por o mundo todo. Se for ver, elas pagam menos imposto do que as outras, etc. Né? Pensando assim num portfólio bem simples, né? Para quem tem pouco ou ainda não investe lá fora. Quero mandar uma remessa de $10 mil para fora e botar meu pezinho nesse colosso que representa de fato o capitalismo que é os Estados Unidos, né? Que vai mudar daqui os próximos 5 ou 10 anos, de fato, né? O mundo, como a gente investe, o que a gente consome, né? Onde eu colocaria, né? Assim, vou de S&P mesmo, faço um portfólio com alguns setores específicos, se vou de S&P ou se vou de Nasdaq, né, componho ali com uns high-yields aí de duração curta. O que você imagina? Olha, para $10 mil vai de S&P. Assim, $10 mil vai de S&P. Gente, o S&P ele tem uma vantagem, ele se beneficia daquilo que a gente chama de destruição criadora, né? Ele sempre se renova. Se você pegar as Magnificent Seven da década de 90, só a Microsoft ainda está aqui. Né? Eram Exxon, eram outro tipo de empresas. E o capitalismo norte-americano vai se renovando. Mas Arthur, comprando o S&P eu vou levar um bando de empresas que vão sumir também. Vai, mas os pesos das empresas que vão surgindo vão superando os pesos das empresas que vão... submergindo, né? A verdade é que se você pegar o S&P de verdade, tem talvez 150, 200 empresas que vão mudar o mundo e 300 empresas que vão deixar de existir, mas essas 150, 200 empresas vão gerar um bom retorno para o teu portfólio. O mercado tanto percebeu isso, né, a beleza do S&P, que o investimento em ETFs, né, está cada vez mais popular, porque o pessoal fala assim, ali eu tenho, né, via um ETF,
um índice que naturalmente as ações que vão morrer vão saindo e as que vão aparecer, porque provavelmente daqui a pouco vai aparecer a Mag 8, que a gente ainda não sabe qual é, mas ela vai vir. Perfeito. E de novo, respondendo a sua pergunta, pegando alguns dos livros que estão aqui, né? Citando o círculo de competência do Buffett. Se você acha que você tem capacidade de identificar a nova Alphabet, a nova Microsoft, cara, boa sorte, entendeu? De novo, teu conceito do círculo de competência. Se você não tem essa competência, vai no S&P que você vai ter um retorno razoável. E só para não deixar de falar da parte de renda fixa, né? Porque eu acho que um portfólio global hoje ele também tem que ser composto por uma parte em renda fixa. Cara, eu acho que hoje a gente tem uma facilidade, né, Bre? E, sei lá, se fosse há 5 anos atrás esse papo, não era em 2 cliques que você consegue, né, na pessoa física direto comprar uma Treasury, uma TIP, né, um bond de uma empresa americana. Então acho que tua parcela em renda fixa, tomando toda a cautela com a questão da duration, com o emissor que você vai se expor num período como esse, mas especialmente saber que você tem acesso fácil a comprar um título público americano. Né? Então acho que essa parcela é relevante. Eu só não quero deixar de dizer, porque quando a gente falou dos motivos, eu acho que um dos grandes motivos para o investidor ter uma parcela de ativos dolarizados é, sem dúvida, ter acesso a esses ativos que vão transformar o capitalismo nos próximos 10 anos. Mas eu vou falar de um motivo local, sabe? Porque eu me deparo muito com a pergunta de mas Breia, mas Arthur, eu sou um brasileiro, gasto em real, como só na padaria do Zé, aqui da esquina, eu tenho que ter um pedaço em dólar. Cara, e aí a gente pode entrar aqui numa discussão mais profunda, mas de fato, o nosso IPCA, que deveria ser o benchmark, todo mundo deveria olhar para um portfólio de longo prazo, diferente do que muita gente diz, né? A gente come dólar, né? A gente tem uma componente muito relevante de dólar nesse portfólio. Então você vai estar subestimando, no mínimo, a capacidade que você deveria ter de usar esse instrumento dolarizado para bater o IPCA, né? Para você conseguir manter o seu poder de compra, para começar. E aí a gente vai poder navegar entre, que muita gente tem consensuado, que é entre 10%, 15%, 20% em dólar, que é o IPCA, mas acho que as pessoas deveriam se atentar que mesmo a 6%, a 7%, se for, óbvio que você vai fazer de uma forma mais parcimoniosa, que você não vai achar a mosca voando aqui, mas você deveria ir mandando esses recursos para você ter um pedaço em dólar e não investir em dólar, simplesmente. Né? Não, tem outro detalhe, né? Acho que o Arthur vai até me ajudar a lembrar. Mas assim, há 2 anos a gente tinha um dólar muito mais baixo aqui, mas a gente não tinha yield, né? Lá fora. Perfeito. E hoje a gente tem um dólar que obviamente se apreciou, mas a gente está falando de comprar ativos lá que dão dólar mais 6, dólar mais 7. Eu faço essa pergunta para muita gente que está em dúvida. Eu ainda mando agora? Eu falo, cara, assim, aqui no Brasil você está em IPCA mais 7. Lá você tem dólar mais 6. Né? Eu acho que é um bom mix. Você pode ter as duas coisas, mesmo com um câmbio desse. Se você for colocar isso aí numa duration de 3, 4 anos, a gente está falando aqui de ter durations mais curtas, mas de 3 ou 4 anos, esse efeito que a gente está falando aí do câmbio ter valorizado, o que foi para trás você já não pegou. Vamos falar daqui para frente. Então, um dólar mais 6 também é muito interessante nesse momento atual. Né? Perfeito, cara. E acho que você colocou o dedo no ponto essencial de gestão de portfólio dos últimos 5 anos. O Howard Marks, do livro aqui, inclusive escreveu o memo dele, o Sea Change. Né? O que é o Sea Change? Gente, o jogo que a gente jogou de 2009 até a Covid era como alocar capital no mundo de juros zero, lá fora. Né? E é duro mesmo, cara, porque alocar capital, você botava na Suíça, era menos 0,75 de juro nominal, não é real. Europa, entendeu? Juro nominal é negativo. Estados Unidos, juro nominal muito próximo de 0. Agora não. Agora, os títulos públicos federais estão te pagando acima de 4. Os títulos de crédito melhores estão te pagando um pouco acima disso e os títulos de crédito high yield, os teus 6, 7%. Então, é um jogo completamente diferente, com respostas completamente diferentes. Você está 100% correto, concordo 100% com você. E aí a gente vem construindo, não sei que hora a gente vai passar para o Brasil isso, talvez uma visão de portfólio, Renato, que é um mundo que você tem que ter mais carrego do que ganho de capital. E isso dá para você expressar de várias formas. Explica para o pessoal o que isso significa. Carrego basicamente é quando você contrata uma taxa, né, onde você recebe cupons ou você leva até o vencimento, então você se preocupa menos no meio do caminho com a valorização de curto prazo.
né? E o ganho de capital, de fato, é a valorização de preço, né? Que em cenário de juro baixo, ela fica mais óbvia em janelas curtas, né? Então, eu brinco que tudo subia, né, na época do juro baixo. O Arthur usa uma brincadeira, eu uso outra. Ele fala que se compra presente até para sogra, né? Isso era o meu ex-chefe, Luiz Stuberger, que falava isso. Eu falo que subia até presente. NFT de macaco, né? Tudo subia. E sem demérito do NFT de macaco, mas todo mundo vai procurar formas de rentabilizar o seu patrimônio. Agora o jogo é outro. E aí também pegando um pedaço, né, do memo do Howard Marks, que ele fala, talvez nesse mundo você não busque a maximização de retorno de curto prazo, né? Mas você busque efetivamente essa otimização, você busque, na verdade, construir um portfólio que vá carregar ativos a taxas interessantes. Mas dá para ter carrego também na renda variável, nos fundos imobiliários, ou seja, tem formas de você também ter isso. Agora, a valorização de curto prazo é um pouco penalizada. Esse ponto do SGAV é muito bom, que o Howard Marks faz no memo dele. Você fala assim, qual a diferença entre maximizar e otimizar? Não é a mesma coisa? Não. Ele fala o seguinte, olha, gente, maximizar é você espremer o último suco da laranja, você pegar o teu orçamento de risco e jogar o teu portfólio lá em cima, dizendo, eu vou pegar, entendeu? Até o último ponto percentual de retorno. Otimizar é você criar um portfólio que seja consistente ao longo do tempo. Ele falou, todo mundo que tenta maximizar, em algum momento tem que estar exposto a ver seu portfólio cair 30%, 40%. E aí, cara, a matemática de juros compostos é duro, né? Se seu portfólio caiu 50%, ele precisa subir 100 de volta para chegar no mesmo lugar. Então ele fala assim, é muito melhor no mundo de hoje você ter um portfólio consistente, que é o que ele chama de otimizado, do que aquele portfólio que tenta espremer o último suco da laranja. Perfeito. E assim, para a gente tentar finalizar essa parte de alocação lá fora, né? Já tem alguns estudos que mostram que o brasileiro deveria ter algo em torno de 20%, 25% do teu portfólio, dadas essas contas até relacionadas ao quanto a inflação impacta, né, o nosso custo de vida. Na cabeça de vocês, né, o que é uma alocação razoável aí, começando pelo Arthur? Eu concordo com esse número, eu concordo de partir desse número, tá? O problema desse número, Breia, é o seguinte, para cada um de nós, na média, esse número é diferente. Pô, eu tenho 2 filhos fazendo faculdade fora, gente, a conta não é baixa não, entendeu? Então, assim, o meu percentual de ativos dolarizados tem que ser muito maior, entendeu? Mas, poxa, começar com 20% para mim faz sentido. Né? Eu compartilho, né? Óbvio, talvez até por razões óbvias, mas eu compartilho e a gente tem tentado, Breia, fazer o seguinte, a importância de você personalizar, né? Porque eu realmente acho que as simplificações, às vezes, em alguns pontos, elas também acabam podendo ser burras, né? Então, óbvio que a gente pode partir de um ponto em que todo mundo poderia ter 10, 15, 20, mas, por exemplo, se eu comparar logo aqui, eu e o Arthur, eu não tenho filhos estudando fora, quiçá tenho filhos, mas eu não espero também nos próximos anos ter receitas em dólar. Mas eu preciso ter, no mínimo, volto a dizer, pela questão da diversificação, né? Esses ativos dolarizados, eles se correlacionam negativamente, geralmente aqui com os nossos ativos locais. Então, eu preciso. Agora, esse refino do quanto a pessoa tem que ter, eu acho que é importante cada cliente ter com o seu consultor, com o seu assessor, né? Porque, de fato, tem outras pessoas que até para outros critérios que eu acho qualitativos a gente não pode menosprezar. Cara, tem gente que acha que o Brasil está num caminho muito, muito negativo a ponto de falar, eu preciso ter 40% do meu patrimônio em dólar. Sou eu que vou dizer se a pessoa vai dormir sossegada ou não? Então, acho que esses critérios, que às vezes nem são tão diretos quantitativos, precisam ser incorporados num bom planejamento de um portfólio global. E esse é um ponto importante. Quer dizer, para o portfólio todo, gente, a questão da personalização é muito importante. O Warren Buffett falava isso, né? Ele fala, olha, o órgão mais importante para o investidor não é a cabeça, é o estômago, né? Cada um sabe o quanto aguenta de oscilação, entendeu? Eu tenho um nível de tolerância à dor, os Gavi tem outro, o Brett tem outro, o pessoal que está vendo, cada um tem o seu. Então, assim, nisso, o autoconhecimento e saber o quanto a gente aguenta de dor, né, ou de volatilidade, vamos chamar assim, é super importante. Eu acho que assim, o melhor caminho para todo mundo que quer começar a investir fora
imagina que você não tem nenhum percentual da sua carteira hoje, determina algo em torno de 5 ou 10%, divide isso em 4 ou 5 tranches, você vai pegar uma tranche melhor que a outra, você vai ter a sensação psicológica de ter feito alguns bons negócios, outros não tanto, mas na média você vai ter cumprido com o teu objetivo de começar a ter essa caixinha dentro do seu portfólio, né, sem esperar. Acho que a maioria das pessoas esperam esse momento mágico, né, de que, olha, agora eu descobri o fundo. Acho que os três aqui devem passar por isso. Mas sabe qual é o problema do momento mágico? O problema do momento mágico é esse aí, os vieses comportamentais, psicologia comportamental, gente, é muito importante para investimento. Eles nos dizem que a gente nunca acerta o momento mágico. Porque eu lido com o cliente o tempo inteiro, o Breia lida com o cliente o tempo inteiro, os Gavi lidam... o câmbio estava a 4,80. Aí ele chega para mim e fala assim, não, quando chegar a 4,50 eu mando, Arthur. Aí o câmbio vai para 5, ele fala, quando voltar a 4,80 eu mando, Arthur. Aí o câmbio vai para 5,20, quando ele voltar para 5 eu mando, Arthur. Então o câmbio ideal era sempre o câmbio de ontem, entendeu? Assim, nunca chega, pelos nossos vieses comportamentais. Então, para mim, cara, para mim quem manda em investimento aqui, quem está certo é a Nike. Just do it. E eu não quero causar uma polêmica, mas já, assim, eu tenho falado muito para tentar colocar em perspectiva. Cara, no longo prazo, assim, no curto prazo é diferença, né, de taxa de juros, termos de troca, balança comercial, mas no longo prazo pesa muito no câmbio, muito mais produtividade. O Arthur acabou de dar uma aula aqui sobre AI. Cara, eu convido todo mundo a refletir qual economia brasileira ou americana vai ser mais produtiva nos próximos 10, 20 anos. Eu acho que a gente vai estar aqui no Skin in the Game episódio 1475 discutindo o câmbio a 12, a 15 e tudo bem, vai ser... Então, assim... Os nossos vieses são tão ruins que, assim... Se você pegar lá em qualquer... Bota no Google lá mesmo. E o dólar Google agora, né? Que é o famoso dólar Google. Põe lá. Se você escrever USD BRL, você vai ver o gráfico do dólar assim, né? Se você pegar o BRL e o USD, você vai ver um ativo que parece uma ação que só despenca, historicamente. Inverte, né? Você compraria esse ativo hoje, né? Assim, ele parece que só se desvaloriza todos os tempos. Então, assim, se você só inverter o gráfico, talvez a tua cabeça... pensasse completamente diferente. Como a gente ouve várias vezes, né? Não, esse negócio aí, o dólar é muito volátil. Né? Quantas pessoas... Não, gente, não é o dólar, tá? É o real. tem que explicar. É mais ou menos 3 vezes a volatilidade. Então, realmente, é mudar a perspectiva. Mas esse home bias do brasileiro, ele é muito comum por vários motivos. Senão daria um episódio inteiro aqui. Mas acho que o brasileiro ele tem que realmente perceber que moramos numa economia emergente, passamos por crises com uma frequência muito maior do que os países desenvolvidos. Tudo bem que eles estão conseguindo também fazer umas barbeiragens aqui. Então, realmente, você acha que você não deveria ter um pedaço do seu dinheiro, ainda mais agora que o acesso é mais fácil em ativos internacionais, especialmente nos Estados Unidos? Pô, não posso nem falar, né? Assim, a Nord também não existiria, a Nord Wealth não existiria se não existisse a XP, né? A gente é grande parceiro da XP e hoje, assim, a facilidade com que a gente tem para alocar recursos dos nossos clientes lá fora, tanto via conta local ou conta via XP Miami, assim, é incrível, né? Assim, a facilidade. Então, assim, para quem nunca investiu ou investiu pouco, quer de fato, né, aumentar o seu portfólio ao longo do tempo, assim, a gente aqui, né, super fã do trabalho da XP, né, e não preciso nem falar, mas ficou muito fácil. É só uma questão de querer se organizar e, de novo, como o Arthur falou, o melhor dia foi ontem, né? Diversifique seu patrimônio e proteja o patrimônio da sua família, né? Vamos para o Brasil. O papo estava tão bom. Agora vai ficar... Agora hora que eu saio essa? Vou até me ajeitar na cadeira. Olha, a gente teve aí um cenário que se deteriorou numa velocidade que eu nunca vi, né? E olha que eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2005, eu me achei um gênio durante 5, 6 e 7, veio 2008, eu fui... Foi para a última fila. Eu fui pedir colo para minha mãe. Eu te entendo. Assim, eu vi Circuit Breaker, eu operava um fundo de ações no Brasil, imagina que loucura, né? Circuit Breakers, assim, desesperado, né? Então a gente teve um cenário que se deteriorou muito, né? Eu queria que o Arthur falasse um pouco sobre isso, né? Por que o cenário no Brasil se deteriorou tanto numa velocidade que a gente talvez não tenha visto nos últimos 10, 15 anos? Olha, tem uma resposta muito simples para isso, né? O que a gente está vendo agora é um embate entre duas visões de mundo. Tá? A visão do mercado,
que acredita que a gente está numa trajetória fiscal insustentável, ou seja, que os gastos do governo são excessivos, que os déficits são excessivos e que a gente aumenta o endividamento muito rápido. E um governo que diz para a gente, olha, não, o Estado é o indutor do crescimento, o Estado é a solução, não é o problema. Essencialmente o mercado está te dizendo, olha, o Estado é o problema, não é a solução, e o governo tem uma visão, com todo respeito, de que o Estado é a solução, não é o problema. Né? E nós, governo foi eleito com esse mandato de, de implementar, né, o Estado de forma, né, mais, digamos assim, representativa na economia brasileira. Tanto que a primeira medida do governo foi a PEC da transição, 2% do PIB a mais de gasto, 2% que a gente não tinha para gastar. Né? Então, assim, aí chega num momento onde a gente chega num embate. O mercado olha e fala, poxa, eu estou vendo a dívida PIB subir muito rapidamente. Né? Eu preciso ajustar prêmios de risco para uma dívida PIB que sobe muito rapidamente. E o governo fala, olha, mas é isso, eu preciso gastar porque foram essas as minhas promessas de campanha e eu preciso honrar as minhas promessas de campanha. E aí chegou-se a um momento no qual você efetivamente precisa de uma solução. Eu não quero entrar em discussões muito técnicas aqui, não, mas tem uma equação que eu acho que vale a pena. Gente, se ficar chato, vocês me cortam aqui. Não, assim, mas tem uma equação que é a equação da dominância fiscal, né? Que é o seguinte: o valor nominal da dívida dividido pelo índice de preços tem que ser igual ao valor presente dos superávites futuros. Ou seja, o que o governo vai gerar de superávit futuro tem que ser suficiente para pagar a dívida. É tão simples quanto isso, dado um nível de preço. Então você tem 3 variáveis: o valor nominal da dívida, você tem em 7 tri, né? O índice de preços, né? E você tem os superávites futuros. Valor nominal da dívida você não vai mudar, por quê? Porque ninguém calota em moeda local, não precisa, você pode imprimir moeda. O governo está dizendo para a gente, poxa, não vou ajustar os superávites futuros além daquilo que já foi prometido e talvez seja aguado dentro do Congresso. Então, a conclusão lógica que eu chego é, sobrou uma variável nessa história toda para ajuste, que é o índice de preços, ou seja, a gente vai ajustar o excesso de dívida no Brasil como a gente sempre ajustou, via inflação. A gente deflaciona o valor real da dívida, a gente gera inflações mais altas e, ao gerar inflações mais altas, a gente corrói o valor do investimento de todos nós. Parece ser essa a conclusão que o mercado está chegando. Né? E, de novo, enquanto o governo não falar nada diferente, é isso que a gente tem que acreditar. Isso num contexto também que, de novo, a foto ela é boa, né? Se você olhar para o rótulo, para PIB, para taxa de desemprego. Por endividamento, não, né? Não, sem dúvida. Estou dizendo a foto da economia, né? De novo, acho que a gente tende a colocar atenção naquilo que a gente quer ver. E eu acho que o governo provavelmente está botando os olhos naquilo que ele quer ver. Só que o que ninguém talvez fale, ou fale menos, é que boa parte disso está vindo via estímulo, gastos do governo, né? E aí a parte, por exemplo, de consumo, que foi o principal vetor de crescimento desse ano do PIB, tem uma componente que é aumento real de salários, mas a extensão de benefícios foi muito grande. Breia, e o grande problema é que você, numa economia brasileira que está no seu máximo de nível de capacidade instalada, né, de utilização dessa capacidade instalada, a gente até começou a importar muito mais, mas você tem uma oferta limitada. Você está sobreaquecendo aqui o motor, né, estendendo a demanda, isso daqui vira inflação. Né? Então, pouca gente entende essa dinâmica, né? Sim. Que a inflação ela pode se dar de várias formas, né? Mas quando você vai lá e pega o dinheiro, né, dos impostos e põe na mão das pessoas, estimula elas consumirem num nível de produção, de nível de capacidade que o Brasil tem, né? Que a gente fala ali, tem uma parte mais técnica de ato de produto, etc. Mas basicamente imagina que você tem uma capacidade de produção que está dali definida, né? Quando os empresários eles veem que o país está crescendo, que tem um estímulo, etc., eles aumentam a sua capacidade e assim a gente elimina, vamos dizer, de alguma forma, o efeito de inflação. Quando o governo resolve dar o passo, né, o empresário investiu, tem aquela capacidade, né, e vem um estímulo muito forte, onde você está dando cheque na mão das pessoas para elas consumirem do jeito que elas quiserem, inclusive com bets, né, que é uma loucura.
mais de 50 bi em bets aí, vocês vão gastar nessa brincadeira, você faz o quê? As empresas precisam repassar esse preço. Então é uma inflação muito causada por um estímulo fiscal gigantesco do governo. E não sustentável, né? Pensa o seguinte, imagina que a economia fosse só uma fábrica de sapatos e a gente sabe fazer 100 sapatos, né? E você tem dinheiro e está vendendo 100 sapatos. Aí o governo dá para todo mundo um cheque, né, para você dobrar a sua renda. Você vai lá e vai querer comprar mais sapato, né? Só que poxa, só tem capacidade para fazer 100 sapatos, então o preço do sapato dobra. É tão simples quanto isso. Exatamente. Né? E num país que estimula pouco, né? De novo, eu falei disso já, produtividade, né? A gente não vê investimentos, né? Até porque vai sobrar pouco dinheiro, né? Porque inclusive dinheiro de investimentos viria das despesas discricionárias do governo, né? A parte de custeio, elas estão ficando exprimidas, não acho que vai vir nenhum investimento muito relevante. Então a gente vai trabalhando isso com um país que tem uma capacidade de oferta limitada e pior, né? Acho que está causando um efeito contrário. Vai tirando essa confiança do empresário que você comentou olhar à frente. O que eu mais ouço de perguntas de empresários ele está com um problema, primeiro de acessar as camadas mais baixas, porque as pessoas, por conta de benefícios, não querem trabalhar por salários 3 mil, 4 mil. Então, ele está com um problema de mão de obra muito grande. E agora, então, com esse choque de juros e tudo mais, e com o câmbio, né, tem uma incerteza muito grande. Então, isso vai acabar causando uma contração da economia muito mais forte do que a gente gostaria, né? Ou seja, vai ter que pousar o avião de uma forma muito mais dura, né? E um detalhe, Breia, não precisa acreditar em mim, nos Gavi, não, gente. No Breia vocês precisam acreditar, tá? Mas, cara, acredita no Banco Central. O Banco Central tomou uma ação recente, que é uma ação de política monetária de crise. Tá? Ou seja, você subir os juros 1% e prometer que você vai subir mais 2% nas próximas reuniões e dizer não necessariamente eu paro ali, isso é uma mensagem muito dura por parte de um Banco Central. Isso não é política monetária normal. Isso não é gestão do ajuste fino da política monetária. Isso é a tentativa de trazer um porrete na história, dizer, olha, eu estou numa situação de crise. Para uma situação de crise, eu preciso de uma política monetária de crise. Então, o Banco Central também está passando essa mensagem de que ele concorda com essa nossa visão. O próprio Tesouro, né? Você vai olhar os comunicados do Tesouro, enfim. Eu queria falar também um pouco de trajetória de dívida, né? No relatório que vocês escreveram, aliás, eu esqueci de mencionar até agora. Olha que cara ingrato aqui. O pessoal vem os dois aqui fazer esse programa legal com a gente, escreveram um relatório muito legal de como fazer a alocação pro ano que vem, tá disponível lá no site da XP. Como é que o pessoal procura? Perfeito. Não, é só entrar na página de conteúdos da XP, né? Vai ter logo um link em destaque ali do Onde Investir 2025, mas já vou até aproveitar para fazer a propaganda que a gente vai lançar também em janeiro um nosso, porque aquele é muito bacana, que é construído com todo o time de research também, time de alocação junto com o time lá do Ferreira, né? Que já esteve aqui com você, né? É meu amigo com o Ferreira, exato. Golfista, com o Caio Megali, com Paulinho Gama, o nosso analista de política, é construído a várias mãos, né? Então é a nossa melhor visão aí para o ano que vem. Na ótica de alocação, a gente também em janeiro, então stay tuned aqui, a gente vai lançar também um Outlook. Mas página de conteúdos da XP, que é conteúdos.xpi.com.br. Sim. Arthur, a gente tem aqui, né, numa das páginas dessa apresentação, falando aqui que a dívida está crescendo a 4 pontos percentuais em média nos próximos anos. Né? A gente está saindo de uma dívida de 71% ali do PIB. 78,5% agora. 71,5% em 2022 para 78,5% agora. E com o ritmo de bater 84,5%, né, em 2026. Né? Com esse pacote aí que vai vir aguado, assim, o cenário é para piorar ainda. Né? O cenário é daí para pior. Depende da execução fiscal, gente, não está escrito na pedra. Pode ser que em algum momento o governo tenha uma mudança de rumos, etc. Mas, assim, é isso. Né? Assim, o que a gente ouve de Brasília, de novo, voltando ao ponto do SGAV, né? É que o senso de urgência de Brasília é diferente do senso de urgência do mercado no que diz respeito aos gastos públicos. Né? Então, eles olham e falam, não, é isso aí, a gente foi eleito para implementar esse programa de gastos públicos e nós vamos implementá-los. Mas, poxa, e a dívida? Bom, a dívida a gente pensa depois. E me preocupa, né, ou nos preocupa aqui, porque a gente viu a mesma derivada de crescimento, muito parecida, né, na época da Dilma, mas o ponto de partida era outro.
né? Talvez aqui a gente possa. E muita gente está se perguntando, né? Tentando comparar se é comparável com o Dilma II. A gente tinha um nível de dívida PIB muito menor. Muito menor. Então você aguentava um pouco mais de desaforo, né? Mas mesmo assim a gente percebeu no que deu, né? Acho que precisou de um teto de gastos depois para você não ter um programa fiscal expansionista. E talvez aqui agora, né, quando a gente olha que de fato o pacote fiscal, né, o arcabouço fiscal, perdão, que foi implementado na entrada desse novo governo, ele já tinha características expansionistas, né? Veio a PEC com 2% e tudo mais. Mas o que a gente está vendo, de novo, é uma não intencionalidade de você, sabe, organizar a casa, né? Costumo dizer aqui com as minhas metáforas horrorosas que ainda mais como foi anunciado, o governo não só falou, amor, eu não vou aqui, nós estamos tudo endividado, mas não vou conter os gastos, como eu acabei de comprar passagem para Miami aqui. Então, foi o anúncio como foi feito, né, do pacote fiscal. Então, pegou muito mal para o mercado. A intenção é outra, né? E tem esse embate de ideias que o Arthur falou. Acho que tem um ponto ótimo que você trouxe aqui antes da gente começar a gravar, que é o seguinte. Qual que é o diagnóstico com o qual eu acho que o governo discorda? Tá? O Estado brasileiro ficou grande demais para o tamanho da economia brasileira. Ou seja, a gente está com um Estado que é quase 40% do PIB. Né? O Marcos Lisboa veio aqui e falou com todas as palavras, olha, isso muda quando a sociedade brasileira demandar um outro nível de Estado, né? Um outro nível de intervenção estatal, um outro tamanho de Estado. Né? Então, assim, enquanto isso a sociedade brasileira não mandatar alguém para dizer, olha, vai ter um novo plano real. O novo plano real agora é a gente discutir, entendeu? A reforma do Estado na economia brasileira. Enquanto a gente não mandatar alguém até lá, a gente vai meio que patinando. E a gente costuma ser egoísta geracionalmente falando, né? E eu acho que... Por que eu estou falando isso? Porque vai ter um conflito aqui de gerações. O que a gente quer deixar para os nossos filhos, né? Para os nossos netos? Porque para agora vai sobrar inflação e mais tributo. Tributo, acho que até o Congresso tem dificuldade de aprovar, né? Esse ano passou e não se conseguiu majorar a CSLL, enfim. Mas eu também não acho que o Congresso é fiscalista. Uma hora passa alguma coisa. Só que aí a gente vai deixar, então, para as próximas gerações, né, uma herança que eu não gostaria de um grau de endividamento do Brasil que vai ter um custo muito elevado para essas gerações. Né? Então, aqui também a gente, como sociedade, vai ter que discutir o que nós vamos aqui absorver via inflação e via impostos, vis-a-vis o que a gente vai. Isso se nós formos para o caminho de todo mundo aqui concordar que a gente quer um país com mais Estado, que é isso que eu tenho um pouco de dúvida se todo mundo entende e quer isso. Eu até estava olhando aqui no relatório de vocês, vocês estão com uma projeção aí, eu não sei se isso mudou o relatório provavelmente. O relatório foi escrito, acho que dia 4, né, que vocês publicaram. Começo de dezembro. E agora a gente está falando 15 dias depois e o negócio virou completamente. Mas as projeções que vocês tinham aqui, né, projetando uma inflação para esse ano de 5%, então acima aí... Já aumentou, foi para 5,2 com viés de alta. E para o ano que vem 5. Tava 5 para esse ano, 24 ainda, né? Isso. E pro ano que vem? 5,2, com viés de alta. Isso. E como é que fica aí, então, o que você imagina que é a expectativa aí de condução de política monetária agora, né? Assim, vamos ter 2 altas de 100 com certeza, né? E para frente? Olha, acho que não tem dúvida, né? Se você opera um regime de metas de inflação e você está vendo a inflação acima do topo da meta, você tem que continuar subindo a taxa de juros. Ponto. Entendeu? Não tem discussão. Você pode discutir se em algum momento a gente vai alterar 2 coisas, ou o regime de metas de inflação ou a própria meta de inflação. Se discutiu isso em alguns outros momentos do tempo. Tá? Mas, salvo alguma mudança nessas 2 variáveis, tá? O Banco Central é mandatado pelo Congresso brasileiro, pela sociedade brasileira, para entregar a inflação na meta. Se ele é mandatado para entregar a inflação na meta, ele tem que usar o único instrumento que ele tem. O Banco Central não tem muitos instrumentos, ele tem um instrumento, é política monetária. Sim. Então, só para complementar, o pessoal agora recentemente começou a falar de ataque especulativo, né? O pessoal não lembra que assim, o mandato do Banco Central é trazer a inflação para a meta. Ponto final. Quem que determina isso numa reunião onde 3 pessoas participam do Conselho Monetário Nacional, que são Haddad, Tebet e o presidente do Banco Central? Eles foram lá e
aprovaram, né? Vamos perseguir a meta de inflação. A gente tem uma inflação que está acima da meta. Então, o banqueiro central precisa aumentar os juros para perseguir essa meta. Então, não tem nada de ataque especulativo, de um presidente do Banco Central que é bolsonarista. Não, e até o Galípolo veio agora dizer, né? Porque, enfim, parece que rolou uma fake news com relação a ele. E ele veio dizer, falou, gente, não tem nada de ataque especulativo. Ele, como já, né, o quase presidente do Banco Central, ele diz que conversa com os membros da equipe econômica e do governo que não existe um ataque especulativo e eles entendem. E é esse, acho que um grande cuidado que eu acho que a gente tem que ter nesse mundo, né, em que a gente fica só com os headlines, né, a gente fica só com notícias mal contadas. Cara, efetivamente, a gente tem que tomar muito cuidado porque isso, inclusive, às vezes está fazendo preço nos mercados, né? Então, acho que aqui fica um ponto de atenção para as pessoas tomarem cuidado não só com as narrativas, mas mais do que isso, né? Eu percebo que elas, às vezes, não ficam nem na narrativa completa. Elas pegam o headline da narrativa e assumem aquilo como verdade. Né? Eu vejo uma coisa... Eu vi uma vez uma palestra muito boa do Carstens, que foi presidente do Banco Central, do Banxico, né? Do Banco Central no México. E ele falava o seguinte, olha... Na América Latina, a gente sofre de um problema de narrativas. Você que gosta de narrativas, que é o seguinte, que é só um pouquinho a mais de inflação não machuca. Né? Então faz o seguinte, olha, obrigado. A inflação está em 3,5%, poxa, se ela ficar em 4,5%, não é tão ruim assim e tal. O próprio presidente Lula, na entrevista que ele deu recentemente, falou, olha, a inflação está sob controle, a inflação está acima de 4%, gente. Poxa, corrente está quase a 5%. Né? Então, assim, sob controle ela tem muito pouco. Então, essa visão de que só um pouquinho a mais de inflação não machuca, ela é uma visão profundamente danosa e incorreta do ponto de vista econômico. O que o Banco Central pode fazer de melhor para promover o crescimento é manter uma inflação estável. Com inflação estável, você aumenta a oferta, você aumenta o investimento, você diminui a taxa de juros real, de tal forma que a economia cresce de forma sustentável. E tem que tomar cuidado, né? Porque numa economia indexada como a nossa, né? Esse mais um pouquinho, chega uma hora que ele atravessa ele cruza uma ponte, né? Que eu não quero aqui de novo. A gente já viu quem é um pouquinho mais velho, eu estou entrando cada vez mais nesse clube, né? A gente sabe que isso não acaba bem. Mas por hora, acho que mesmo, né? Você falou da condução de política monetária, mas olha que curioso, né? Acho que mesmo com essa firmeza e essa dureza do Banco Central, a nossa projeção é de uma inflação para o ano que vem acima do teto da meta. Então, a meta não vai chegar, quiçá, com esses 14%, talvez 15%. Sim. Né? Então, na tua visão, a gente tem Selic esse ano, aliás, para o ano que vem, né? Terminal, desculpa. Selic para o ano que vem e depois Selic terminal. O que é a visão de vocês? A gente está trabalhando com o que o nosso time de economia, né? E verdade, né? Acho que nunca se atualizou com tanto dinamismo, né? As projeções dessas variáveis Ainda econômicas. Bem que a gente está gravando hoje, né? Escrevam a lápis isso que eu vou dizer aqui agora, né? Mas a gente tem a visão de que ele vai levar a Selic para 15%, né? Ali ele vai parar por um tempo e vai tentar observar como é que está a dinâmica, principalmente, talvez, olhando para como é que está, né, a expectativa de inflação para o horizonte relevante, que é ali em 26, que já vem desancorando bastante. Hoje está perto de 3,8, alguma coisa assim. Então, daqui até lá, eu tenho alguma convicção que algum efeito isso vai fazer. Tem um efeito defasado, mas algum efeito vai fazer. Agora, se vai ser o suficiente para reancorar essas expectativas, eu não sei. E é a partir daqui que eu acho que o mercado, né, Arthur, entrou num modo de... Cara, será que o Banco Central vai conseguir fazer esse a mais que começou a precificar na curva nominal agora? 16, 17... Conseguir quase até no âmbito político, quase aqui, porque a pressão vai ser muito grande, né? Vai ser muito grande e tem uma discussão que é a palavra feia que a gente tem que usar em algum momento, que é a questão da dominância fiscal, né? Poxa, chega uma hora que você tem uma política fiscal tão incongruente que a política monetária não consegue consertar. E esperamos nós que, enxergando isso, uma contração... Tudo bem que PIB para o ano que vem, uma parte dele está contratada. O agro, provavelmente, né, pelo que os nossos analistas, equipes econômicas e analisam o setor agro, nos trouxeram de dados, o agro, principalmente a parte de grãos, já vai tender a crescer 15%. Então, o PIB agro, de novo, ano que vem vai ser muito bom. Talvez o impulso fiscal até seja na margem menor do que em 24. Então, tende talvez a parte de consumo ter um efeito um pouco menor. Mas qual é a reação de um governo como esse que o Arthur pintou, né, que pensa no Estado como indutor de crescimento, quando ele vê um PIB que vai ser 2, 2,5%,
será que ele já reage e dobra a aposta? Né? E aí com os mecanismos fiscais, parafiscais adicionais, ele continua tentando induzir mais crescimento? É a partir daqui, né, Arthur, que a gente tem brincado que a gente está com uma neblina. A gente está dirigindo, sabe quando você está descendo a serra e, cara, tem uma neblina muito curta, então a gente vai pilotando com muita cautela aqui, olhando, né, para o acostamento, tentando pegar referências, porque tá difícil. Sim. Não é aquele momento onde... assim, acho que tem dois perfis nesse momento, né? Tem aquele perfil daquele investidor que me pergunta, agora é para a hora de encher a mão, e aquele que fala assim, agora é hora de correr para as colinas, né? Pessoal, acho que nenhum nem outro, tá? Assim, isso. A gente não está acreditando que assim, essa é a oportunidade de uma vida, né? Como o Arthur e o Sgav estão falando aqui, tem muita neblina à frente, é muito difícil agora conseguir ter uma leitura do que vai ser a postura do governo, né? A gente tem um cenário global ali que também não facilita muito a vida do Brasil, né? E ao mesmo tempo também, acho que você se mexer muito agora no portfólio, provavelmente você vai... A gente viu aí bolsa despencando, fundos imobiliários a mesma coisa. Pode ser que uma saída errada pode ter um efeito de perda permanente de capital, né? Que é muito perigoso nesses momentos, né? Perfeito. Assim, aqui eu trago de novo as finanças comportamentais, né? O que está todo mundo passando agora, inclusive nós, profissionais, gente. É aquilo que o Daniel Kahneman ele falava o seguinte: olha, o nosso cérebro tem dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2, né? O sistema 1 é o sistema antigo, é o sistema do fight or flight, né? Tipo, você vê um leão, você sai correndo, né? O sistema 2 é o sistema que te faz pensar, fazer contas, etc. Quando a gente sente uma emoção muito forte, e o que a gente passou pelos últimos dias foi uma emoção muito forte, pelo menos para mim foi, não sei para vocês. Para todo mundo. Entendeu? Assim, o sistema 1 toma conta. Evolutivamente, o sistema 1 toma conta. Então, você está tomando decisões com a parte emocional do seu cérebro. Não é hora de fazer isso. Muito difícil de conseguir não fazer isso, mas é a hora de respira fundo, liga para o Breia, fala, Breia, me explica o que está acontecendo aí com calma para eu decidir, com base nos fundamentos, o que eu faço daqui para frente. Perfeito, perfeito. Só para a gente tocar ainda um pouco nesse assunto, né? Uma coisa que me preocupa muito é a saúde das empresas, né? Porque a gente viu lá nos Estados Unidos um juro saindo de 1 para 5 e quebrar uns 2, 3 bancos locais, que isso deu um agito no mercado lá fora bizarro, né? O Fed teve que correr, socorrer, etc. Né? Como é que fica a saúde das empresas aqui no Brasil, né? A gente estava vendo aí uma taxa de juros de 5 anos, em 2029, em torno de 10% no começo do ano, a gente está vendo isso a quase 16%. Né? Isso vai ter um impacto muito grande para as empresas, principalmente as empresas muito alavancadas. Qual que é a visão de vocês? Olha, não tem como dourar a pílula, é ruim, né? Se o camarada pagava 12% de juros num título que ele emitia, que já não é exatamente uma taxa de juros super baixa, né? Imagina se ele tiver que refinanciar a dívida dele a 17, 18, 19. Tem empresa que tem fluxo de caixa para aguentar e tem empresa que não tem fluxo de caixa para aguentar. Por isso que, por exemplo, nos nossos portfólios, a gente está sugerindo muita seletividade com crédito. Muito cuidado com crédito, tá? Não estamos dizendo que tem uma crise, não queremos ser alarmista, etc., mas está na hora de você passar um pente fino no seu portfólio de crédito, para quem investe em crédito, e olhar e falar, poxa, se eu estressar aqui o balanço dessa empresa, ela aguenta? Aguenta, então tá bom. E essa aqui, cara, se cair na categoria do mais ou menos, dado que os spreads estão tão amassados, né? Não é nem que você está sendo super compensado para correr esse risco. Então, se ela cair na categoria do mais ou menos, puxa vida, reflete com cuidado. E eu partiria para a humildade intelectual, né? Porque eu acho que hoje, cada vez mais, de fato, o brasileiro tem uma exposição direta a ativos de crédito, sem dúvida. Acho isso muito saudável, benéfico, mas para quem não se sente, até porque é um mercado desafiador, né? Você lê um balanço, tentar identificar se a empresa está alavancada, né? Para os padrões do setor dela, que ela atua, não é óbvio. E a piora, muitas vezes, também às vezes não é perceptível pelo investidor tradicional. Cara, terceiriza para um gestor de crédito, sabendo que, inclusive, ele mesmo ele está mais seletivo e ele está focando muito mais em carrego do que ganho de capital, né? Porque os spreads estão mais amassados e talvez, principalmente, por exemplo, vou pegar os fundos high grade, que são a coqueluche ainda de 24, né? Talvez não vão entregar os 110, 115 do CDI que entregaram
no passado, porque não é o talvez modus não com operandi. certeza, porque os yields já não permitem. Eu fui tentar ser bonzinho, mas não vão entregar, né? Então, você vai incorrer num risco de crédito para ter um CDI mais meio, cuidado com a duration, né? Então, são várias questões. Se você não se sente confortável, às vezes fazer via um gestor de crédito vai fazer mais sentido. Sim. Queria entrar aí no ponto de alocação em renda fixa, né? Dado que a gente tem aí 2 altas já contratadas, possivelmente mais altas na Selic, o portfólio de renda fixa, pós-fixado, pré-fixado, indexados em inflação, como é que está a cabeça de vocês? Pós-fixado e indexado à inflação. Pré-fixado, cuidado, entendeu? Eu acho que é difícil dizer, os preços mudam a cada segundo, mas assim, eu acho que no pré-fixado você tem uma chance razoável de ganhar, inclusive do CDI, tá? Só que o pré-fixado é o seguinte, eu acho que em 80% dos cenários você ganha do CDI. Nos 20% que você perde de verdade, entendeu? Então assim, chegou outro dia um cliente para gente, um prospect para a gente, dizendo o seguinte, olha, eu só tenho um problema que quero que você resolva. Eu falei, qual é o problema? Eu estou com o meu patrimônio inteiro investido num pré-fixado de 10 anos a 7%. Eu falei, bom, qual é o problema? Né? Assim, eu sei qual é o problema. Mas ele falou, eu não quero render 7%. Eu falei, ótimo, então você reconhece que você tinha 100 unidades monetárias, agora você tem só 60 e esses seus 60 passam a render a partir de agora CDI. Não quero fazer isso. Então rende 7%. Não dá, não tenho terceira escolha em pré-fixado. Né? E aí, duration um pouco de carteira, né? Já que uma carteira de renda fixa é melhor via pós-fixados e indexados à inflação, o que vocês estão olhando, né? A gente tem os títulos do governo aí, são 2029, 35, como é que vocês têm trabalhado nisso? Por aí, pega o 32, pega alguma coisa de duration, entendeu? Depende. E vou colocar no gerúndio, e encurtando. Se esse cenário que a gente está pintando, né, for se deteriorando ainda, eu acho que a gente cada vez talvez vai trazer a duration dessa B, que já veio acontecendo, né, um pouco mais para curta. Primeiro que talvez ela pegue mais na veia, né, um pouco esse momento de um pouco mais de inflação que a gente vai ver. E segundo, porque a gente começou falando disso, né, que a gente vai ter que atravessar aqui um contexto em que se você pegar uma B muito longa, talvez você não vá ter o tal do estômago que o Arthur falou para atravessar. Você não vai conseguir chegar do ponto A para o ponto B. Então, a respeito, né, ou a despeito de você saber que tem risco de reinvestimento e tudo mais, se você não sente conforto com a volatilidade que uma B muito longa vai trazer, e tem taxas muito atrativas até, de novo, para você carregar pelos 10 anos aqui que poderiam dobrar seu capital em termos reais, talvez a gente goste de pensar em você se expor numa B um pouco mais curta. Mas acho que vale a pena a gente discutir uma questão que parece óbvia, que é as colinas, né, do Breia, que é o CDI. Porque não é óbvio também, num momento como esse, fugir para o CDI, né? Perfeito. Eu acho esse um ponto muito importante e esse ponto é contraintuitivo. Todo mundo fala, poxa, o Sgavi falou que o CDI vai para 15, né? A projeção de inflação dele é 5,2, subindo, né? Então estamos com um juro real maravilhoso. Perfeito. Também, em 80%, 90% dos cenários, você vai ter um juro real bastante adequado no CDI. Você teve 2 momentos no passado não muito distantes nos quais o CDI não foi esse porto seguro que você gostaria que fosse, né? E foram justamente os 2 momentos de crise extrema. Você pega ali na Dilma, né, onde praticou-se juros reais negativos durante o tempo, e você pega o Covid. Outra crise completamente diferente, mas, inflação a 10, juro a 2. Então, no momento que você realmente precisou do CDI como aquele porto seguro que vai proteger o seu capital, em 2 crises graves recentes, ele não foi tão seguro assim. De novo, não acho que vai ser assim no futuro, mas é minha obrigação fiduciária explicar para todo mundo que tem esse risco sim. E a média, por exemplo, desse juro real com o CDI, ele decaiu, né? O Arthur, ele trouxe aí um número outro dia que, beleza, no tempo do plano real, de lá para cá, você tem um ganho real no CDI na média de 6%, alguma coisa assim. Só que nos últimos 15 anos, é 3,5%. Então, você está no IPCA mais 3,5%, estando no CDI nos últimos 15 anos. Parece bom? É bom.
Mas se a gente vai viver, de novo, né, tudo se, algumas probabilidades, num mundo ou com um banco central que permite talvez um pouco mais de inflação, cara, talvez você não consiga ter um retorno real, que eu acho que é para onde você deveria olhar, tão satisfatório assim, vis-à-vis se você aguenta tendo uma B que está te pagando IPCA mais 8, 7,5. Né? Eu acho que isso é um detalhe importantíssimo que o Arthur falou aqui, né? Às vezes as pessoas tendem a achar que o mais seguro mesmo é estar 100% no CDI porque ele não tem volatilidade. Mas você pode tomar o risco da inflação te lamber. Ou seja, mais conservador que o próprio CDI, se você entender um pouco da dinâmica aqui, é você ter o pós-fixado, mas também ter o indexado da inflação para te proteger nesse cenário que pode ser muito ruim. Perfeito. Você tocou num ponto que eu acho que é um ponto essencial e pouco intuitivo para o investidor, que é nem sempre volatilidade é igual ao risco, ou nem sempre volatilidade representa todo o seu risco. Você tem risco de reinvestimento, você tem risco de retorno real, você tem uma série de outros riscos que pode não estar sendo capturado pela volatilidade. Então, concordo 100% com você. Já diria nossa referência Howard Marks, né? E existe o risco de não tomar risco, né? Então, ele existe. Agora, olhando aqui um pouco o posicionamento de classe de ativo, né? Vocês têm lá na carteira de vocês subalocado, sobrealocado, neutro, né? Vocês estão mais sobrealocados à inflação em prefixados curtos, né, até dois anos, alternativos, né, depois se vocês quiserem falar um pouco sobre isso, mas a gente olhou aqui que vocês estão subalocados em renda variável no Brasil. Global. Global. A gente está neutro em bolsa renda variável brasileira. no Brasil, neutro. Se você puder construir um pouco do raciocínio hoje, Arthur, mesmo a gente está vendo uma bolsa aí largada às traças, eu acho que em outros momentos esse movimento das últimas 2 semanas teria feito a bolsa cair uns 15%. Né? Eu acho que isso mostra um pouco que o técnico está muito leve. Né? Tá leve e a bolsa está barata. Assim, não tem discussão sempre tem, mas assim, é difícil você fazer um case de que os valuations de bolsa não são atrativos. Em termos absolutos, a pergunta que eu tenho que responder para os meus investidores o que é melhor, uma B intermediária ou a bolsa? Aí a resposta talvez mude. Né? Eu não tenho a menor dúvida de que o Bovespa tem boas empresas, o Brasil tem grandes empresários e que essas empresas são bem tocadas. A dúvida que você tem essas empresas, ao nível atual de valuation, que é um nível descontado, vão gerar um retorno ajustado a risco melhor do que uma NTNB? Aí a resposta aí eu já tomaria mais cuidado. E para você, né, é importante dizer, né, que o investidor ele costuma ir para o tudo ou nada. Se você tem um perfil, um nível de risco, que você mira numa volatilidade ou num objetivo de retorno, CDI mais 2, CDI mais 3, sem essa componente de bolsa, pode ser difícil você compor esse portfólio e chegar nesse objetivo de retorno. Então, se você tem que ter esse pedaço do seu portfólio, e aí eu estou dizendo até para todas as classes, mas, por exemplo, em bolsa, você pode pensar em alguma coisa, o que seria carrego em bolsa? Né? Que a gente falou que a gente está priorizando carrego vis-à-vis ganho de capital. Cara, é aquela empresa que te paga dividendo. Né? Aquela empresa que você toma o pulso da empresa, você recebe uma parte antes. Né? Fala, olha, eu abro mão tanto de growth, né, de crescimento, quero ir recebendo no meio do caminho. Vai me pagando aqui no meio do caminho, que para mim... Então essa é a forma para a gente de você ter carrego via bolsa. Né? E de novo, e tendo o benefício de estar carregando talvez empresas, como o Arthur falou, com valuations atrativos, a TIR hoje da bolsa está muito elevada. Né? Só não vai esperar que você vai ter um gatilho de curto prazo, principalmente do cenário macro, e a nossa bolsa tem, né, um peso do macro muito grande, um efeito de gravidade muito grande do macro, um gatilho para agora tão óbvio. Né? A bolsa andou nos últimos 2 anos por às vezes externalidades, né, muito não óbvias. Né? A bolsa de verdade, de renda variável aqui e lá fora, ela é para investidor que tem um horizonte de prazo mais longo, entendeu? Eu brinco com as pessoas, né? O Warren Buffett falava isso, né? Não precisa nem... Se você não consegue ver uma ação que você tem cair 50% sem se apavorar, você não deveria estar investido em bolsa, né? Então, assim, toma o seu pulso. Olha, o que você estava fazendo na Covid? Na Covid, o Bovespa 60 mil pontos. Você tinha os 2 extremos. Você tinha gente embaixo da mesa dizendo não atendo o telefone, né? Não vejo o WhatsApp, não vai. E você tinha gente dizendo, poxa, que legal, estou comprando ativos super baratos.
Gente, não tem atitude certa ou errada em relação à sua própria aversão ao risco, né? Se aos 60 mil pontos você estivesse vendendo e não comprando, então não compra. Se você fosse comprador a 60 mil pontos, então, poxa, ok, você tem espaço para ter bolsa no portfólio. Você falou muito desse tipo de empresa mais bond-like, né? Assim, tem alguns setores que vocês têm olhado mais aí nos portfólios, se você quiser comentar por cima, ou até mesmo algum single name que você quiser, vou te botar aí na... Esse é um trabalho muito mais do Ferreira, tá? Então, terminando sei. Aqui, se ele puxar a minha orelha... Não, mas é mais para falar assim, tipo, óbvio. Mesmo dentro de uma alocação de bolsa, que tipo de perfil de empresas? Imagino que pagam mais dividendos, uma caixa líquida... Empresas que tenham receitas em dólar, nesse momento acho que é bastante atrativo, é um pouco do call do que o nosso time lá de estratégia tem dado. Empresas mais defensivas, né, que tenham capacidade de repasse de preço, né, que tenham um impacto às vezes um pouco menor talvez das taxas de juros. Empresas de commodities, algumas continuam, né, mesmo a gente estando num ciclo da economia em que a demanda pode ser um pouco mais fraca, mas eu acho que algumas empresas de commodities ainda podem ser bastante atrativas. E o setor financeiro, né? Mas eu acho curioso até que o setor financeiro a gente tem que observar como ele vai se comportar nesse momento em que talvez as próprias áreas de concessão de crédito desses bancos tenham que retrair razoavelmente, né, suas carteiras de crédito. Então, acho que tem que fazer esse... Porque chega no momento, né, Arthur, que eles trabalham com estatística, né? Não é tão no microgerenciamento. Então, na estatística, cara, quando você perde as variáveis nominais, quando você perde a bússola, muitas áreas de crédito de banco contraem. Aí não tem nem spread que precifique, né? Pensa o seguinte, uma coisa como o setor elétrico, né? Assim, se você vai ter risco de taxa de juros a partir de agora, você quer ter muito risco de fluxo de caixa oscilando também? Eu não quero. Então eu olho para as empresas que geram fluxos de caixa mais estáveis e falo o seguinte, olha, essas aqui vão ter que dar um prêmio agora, porque eu não quero ter volatilidade de fluxo de caixa no meio de uma confusão macroeconômica. Então, uma carteira de bolsa mais olhando aí para dividendos, etc. E que te dá um retorno bom hoje, tá? By the way. Eu queria, aqui que a gente está chegando no final, fazer até pensei aqui numa ideia legal de a gente falar sobre 3 ativos que não podem faltar na carteira do investidor e não vale copiar. Eu vou deixar o Arthur falar primeiro, tá bom? Você vai ter que se virar para falar pelo menos um diferente. Assim, pensando agora, um brasileiro, né, que está olhando o cenário, assim, que 3 ativos, pensando aqui entre renda fixa e renda variável, ativos tanto locais quanto lá fora, Arthur, que se você olha e vê assim, putz, aqui eu acho que tem uma carteira, eu sei que uma carteira vão ter muito mais ativos, é claro, mas assim, pensando em classe de ativos, uma carteira que faria uma boa composição, né, entre risco e retorno hoje. Olha, vamos lá. Os pesos variam de acordo com qualquer um, mas LFT, NTNB 32 e S&P. Pronto. Muito bom. Ele dificultou minha vida aqui um pouco. Dificultou, agora você se vira. Tá bom. Eu vou para uma carteira, então, que vai focar em renda, pode ser? Porque eu sei que a gente tem muitos clientes. Então, os fundos imobiliários estão a preços largados também. Especialmente, talvez, eu nunca vi num passado recente eles se distanciarem tanto do preço sobre valor patrimonial, que não é a única métrica que você tem que acompanhar em muitos anos, né? Então, fundos imobiliários, talvez, de papel, né, de recebíveis que paguem aí um dividendo interessante, empresas, ações, boas pagadoras de dividendo e títulos públicos que te paguem também cupons aí semestrais ou empresas, né, do lado de crédito. Então, tentei fugir aqui um pouco para aquele cara que eu sei que é focado em renda, talvez dando um peso muito maior nesse momento para renda fixa, para crédito, do que especialmente só para fundos imobiliários e ações. Mas gostei, você saiu bem nessa. Ufa, tive que improvisar, né, pô? Da próxima vez inverte e me pergunta primeiro. Teve algum assunto que a gente esqueceu de falar aqui, por acaso eu esqueci nas minhas anotações? A gente falou sobre cenário global, a gente falou sobre renda fixa americana, Trump, a gente falou também aqui sobre o cenário local, na condução de política econômica, política monetária também. Algum assunto que a gente esqueceu aqui de falar? Não posso perder a oportunidade de ver vocês dois. Vou começar dessa vez, porque eu tenho certeza que o Arthur vai fechar muito melhor que eu. Breia, eu vou te falar assim, o que eu penso, e para mim é um prazer estar do lado de 2 pessoas que eu admiro muito e sei que pensam parecido, né? Mas eu acho que a gente tem que, de verdade, cada vez mais trabalhar para o investidor brasileiro alongar os seus prazos de investimento. A gente tem um viés, por vários motivos, de ter uma janela muito curta de investimentos. A gente tem que se atentar muito mais, e o Arthur falou várias vezes disso, e que bom que eu compactuo disso e trabalho diretamente com ele, que a gente olha pouco para nós mesmos,
né? E a gente busca, às vezes, toda hora o maior retorno, e muitas vezes, dito pelo próprio Howard Marks, nós que trabalhamos com isso, a gente não deveria buscar o maior retorno, mas o melhor serviço para os nossos clientes. E num momento como esse de grande turbulência, eu acho que é principalmente você usar para lapidar o seu portfólio, para ele de fato refletir aquilo que você pensa. E tá tudo bem se você é um cara que acredita que nos próximos 3, 5 anos AI vai impactar a ponto de ser um mundo deflacionário ou até que vai transformar a economia global. Tá tudo bem se você imaginar que vai ter um problema geopolítico maior e pode culminar numa grande terceira guerra. Mas eu costumo dizer que as pessoas precisam de fato começar a construir o portfólio e entender o porquê que ele tem aqueles ativos na carteira. Porque eu vejo as pessoas muito fazendo um catado de ativos e nem elas sabem o porquê daqueles ativos. Então, busque o retorno suficiente para você e, principalmente, que reflita suas visões de mundo e aquilo que você, de fato, acredita. Por exemplo, até se você quiser ter ouro, quiser ter cripto, só ajuste para o tamanho ideal para o seu portfólio. Muito bom, falou bonito. Arthur, você... Eu vou trazer um ponto que, para mim, é muito importante. Pense em como você decide. Gaste muito tempo no seu processo de decisão, ou seja, finanças comportamentais, né? Todo mundo pensa no cenário macroeconômico, com a projeção de inflação, bolsa, esse tipo de coisa, mas muito pouca atenção é prestada para, como que eu penso, como que eu tomo as minhas decisões. Então, olha, levar em conta todos os vieses, viés de ancoragem, viés de recência, viés de manada, todos eles estão em ação nesse exato momento. Então, assim, olhe um pouco para dentro, gasta um tempo razoável dentro do seu processo de tomada de decisão e tentando se isolar desses vieses comportamentais. Eu acho que, cara, isso é o que você pode fazer de melhor para o retorno do seu portfólio no longuíssimo prazo. De verdade. Então, assim, olhar para dentro, né, nesse sentido, pensar nos seus processos de tomada de decisão, não esquecer que a gente está num mundo de profunda transformação tecnológica, ou seja, não assume que a tecnologia de hoje vai ser igual à tecnologia de amanhã. Isso vai criar grandes perdedores e grandes ganhadores, né? Eu acho que esses são pontos super importantes. E lembrar, só tem uma frase que eu acho que eu ouvi que é verdadeira em qualquer momento de mercado financeiro, que é: isso também passa, né? Então, assim, não assume que o que a gente está vivendo hoje vai durar para sempre. Pode ser pior, pode ser melhor, mas vai passar. Sim. A dor no momento, né, quando ele passa, a gente fala assim, nossa, de novo. Ele sempre dói, é impressionante. Bom, né? Os três aqui devem ter vivido coisas e nunca teve um cenário perfeito para investir. Né? E eu sei que isso dói para mim, então eu tento o mínimo olhar a cotação nesses momentos. Eu sei que está tudo indo mal, as ações, etc. Eu não fico olhando, não é um momento onde eu falo assim, agora eu vou dar a grande tacada da minha vida. Eu prefiro gastar meu tempo de outra forma, né? Mas assim, dói até hoje, é impressionante. Exatamente. Então, senhores, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Também deixar aqui de novo, né, o convite para vocês irem lá no site da XP, conteúdos.xp e, né, Perfeito, isso, .xpi.com.br. Lá tem todas o cenário de alocação do pessoal de alocação da XP. Eles publicaram esse de dezembro, mas vai ter outro agora em janeiro, então não deixem de conferir. Quando eu vi o SGAV lá publicando, quando vai sair, eu falei, preciso chamar essas duas pessoas que eu admiro tanto para vir falar aqui na Nord. Foi muito legal o papo aqui, então agradecer vocês dois. Poxa, obrigado. Super admiramos o trabalho que vocês fazem aqui, entendeu? Poxa, continuem com um bom trabalho e contem com a gente sempre que precisar. Eu sou suspeito, né? Amigo pessoal, mas mais do que isso, admiro muito profissionalmente, cara. Prazerzaço estar aqui. Valeu, pessoal. Obrigado e até o ano que vem. A gente volta com mais Skin in the Game. Abraço.